Hoje é o Dia Mundial de Combate ao AVC. O acidente vascular cerebral é a doença que mais mata no país. Nossa equipe foi conhecer histórias de pessoas que já sofreram um AVC e de familiares que perderam parentes por causa da doença. Acompanhe na reportagem. O marido de Rosimar tinha 39 anos quando sofreu um AVC e morreu. Ele acordou, né? Era mais ou menos umas 7 horas da manhã, falando para mim que estava sentindo uma dor de cabeça muito forte. Aí, como o caso dele já era hereditariedade, eu convidei ele para a gente ir ao pronto-socorro, né? Aí ele falou que ia tomar um banho, que ele ia ter uma reunião às 10 horas. Aí ele entrou no banheiro e nisso ele desmaiou dentro do banheiro. Rosimar agora tem atenção redobrada com os filhos de 30, 27 e 20 anos. Eu fico muito de olho assim nos meus 3 filhos, né? Todo ano faço check-up neles, né? Estou sempre de olho, observando. Se sente uma dor de cabeça, eu já levo ao médico, né? Mesmo quem já teve casos na família pode se prevenir. Tá adotando uma vida mais saudável, se alimentando bem, praticando atividades físicas e, claro, de olho no termômetro, que é a pressão arterial. Antônio afirma que não tem esse costume e ficou surpreso ao ver que a pressão estava alta. Me surpreendi, mas eu acho que é mais emocional, viu? Tá emocionado de dar entrevista? Com certeza. Seu Weber toma remédios para controlar a pressão arterial desde os 31 anos. Tomo os remédios certinho, isso aí já há 30 e tantos anos, né? Tomo todo dia, de manhã e à noite, antes de dormir, né? E levo uma vida muito regrada, não bebo, não fumo. Seu Maurício sofreu um acidente vascular isquêmico com 58 anos. O bancário tinha uma vida estressante e não se cuidou como recomendaram os médicos. O médico sempre falava para não fumar, né? Mas não tem jeito. O vício é difícil se largar. Só larguei depois que tive AVC. Com parte do corpo paralisada, hoje ele precisa da ajuda dos filhos para algumas atividades de rotina. Ele mora com a minha irmã e nós 2 irmãos homens cuidamos praticamente de tomar banho e trocar roupa nele. O resto ele é totalmente dependente. O risco não é só para pessoas mais velhas. Há 2 semanas, um caso chamou a atenção. Uma criança de 11 anos morreu depois de sofrer um AVC num parque de diversões. Adriele Norberto Ricardo era de Varginha e participava de uma excursão da escola. Um especialista explicou que problemas neurológicos podem acontecer em qualquer idade e até mesmo levar à morte. No caso dela, a euforia pelo passeio pode ter sido a causa. E conheça agora alguns dos sintomas mais comuns do acidente vascular cerebral. Quando a pessoa sofre um AVC, a diminuição ou perda repentina da força na face, braço ou perna de um dos lados do corpo, além da sensação de formigamento. Outros sintomas são dor de cabeça intensa sem causa aparente e instabilidade, vertigem e desequilíbrio associado a náuseas ou vômitos e perda súbita de visão num olho ou nos 2 olhos. A pessoa também pode apresentar alteração aguda da fala, incluindo dificuldade para articular, expressar ou para compreender a linguagem. E a gente continua falando sobre o AVC, a doença que mais mata no Brasil. Para isso, a gente recebe aqui no nosso estúdio o médico neurocirurgião, doutora Tacílio Moreira Guimarães. Doutor, obrigada pela sua presença. Para começar a nossa conversa, quais são os tipos de AVC e quais são os mais comuns? Os AVCs são 2 principalmente, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, ele é constituído por uma obstrução das artérias que alimentam o cérebro. Desde do coração, as artérias principais que alimentam o cérebro, as carótidas e vertebrais, as pequenas artérias e as microartérias que alimentam o cérebro. A sintomatologia, ela vem de acordo com a área do cérebro afetada e com a extensão em que o acidente vascular ocorreu. E doutor, nós mostramos na reportagem algumas pessoas que tiveram um AVC. Existem as pessoas mais comuns, assim, as pessoas que têm mais risco de ter esse AVC? Lógico. Primeiro, o genético. Como vocês viram na criança, existe um componente genético que gera maior possibilidade desse fato acontecer. Depois vem a obesidade, a hipertensão arterial sistêmica, que vocês viram pessoas na reportagem medindo a pressão, a diabetes, que lesa os vasos sistêmicos, inclusive do cérebro, depois a ansiedade, a tensão emocional do nosso dia a dia, o sedentarismo.
e o uso de cigarro. Também você viu na reportagem falando a respeito do uso de cigarro. Então, todos esses elementos associados separadamente ou em conjunto geram maior ou menor possibilidade daquela pessoa ter um AVC isquêmico. A gente viu na reportagem, inclusive, uma mulher, doutor, que tem medo, o marido dela teve AVC e ela tem medo que os filhos também possam ter. Existe essa probabilidade? Ser hereditário? Isso existe, exatamente. O componente genético é uma determinante. Por quê? O componente genético é que vai determinar as tendências naturais dessas outras patologias, doenças que podem gerar um AVC, como no caso a diabetes, que também tem um componente genético, a obesidade, que também está ligado às medidas higieno-dietéticas que a pessoa tem que colaborar. Em medicina, não é só o médico, não é só o paciente, não é só a medicina, é o trinônimo. Esse trinômio constituído pelo médico, medicina e paciente, que gera um plano, e esse plano é determinado por esses 3 pontos, todos eles dando o seu 100%, o resultado vai ser ótimo. Mas se o paciente não fizer a parte dele, o médico não fizer a parte dele e a medicina não fizer a parte dela, o resultado vai ser comprometido. E doutor, como que se previne o AVC? Exatamente, cada um fazendo a sua parte. Então, no lado do paciente, ele tem que ter um controle rigoroso da pressão arterial, do seu peso, do diabetes, fazer uma caminhada todo dia, um exercício físico pelo menos 1 hora por dia. Ele tem que dedicar a si próprio, ele tem que colaborar com o seu organismo no sentido de prevenir não só as doenças neurológicas como AVC, mas todo o sistema. E ele tem também que segurar a ansiedade, a parte psicológica, porque existe um pensamento, e todo mundo conhece, mens sana, in corpore sano. Quer dizer, a mente sã, o corpo está sã. Então, toda vez que você tem um homem equilibrado, um ser humano equilibrado, a pessoa não adoece. Existe um pensamento que fala assim, não existe doença que resista à alegria. Uma pessoa alegre, feliz, equilibrada, ela não adoece. Agora, doutor, o senhor citou a pressão alta. Pressão alta, então, a pessoa tem que estar atenta. Pode causar um AVC. É muito importante isso, porque os sintomas da pressão arterial nem sempre eles são detectados no corpo da pessoa. Às vezes a pessoa é resistente à pressão arterial, sobretudo as pessoas de cor negra, elas têm mais tendência à pressão alta e têm mais resistência à pressão alta. Então, eles não percebem que a pressão está alta. Então, as pessoas acima de 45, 50 anos, é necessário eles medirem e aferirem a pressão periodicamente, porque nem sempre a pressão arterial se manifesta clinicamente. Então, ela tem que saber que ela tem pressão alta e já começar esse tratamento profilaticamente já num período precoce da sua idade, 40, 50 anos de idade. Tá joia, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da EPTV. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigado.